Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria podermos estarmos aqui mais uma vez, reunidos com nossos irmãos, desfrutando, do privilégio de, juntamente com minha família, estar aqui para engrandecimento ao nome do Senhor. Irmão, nós estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9 ao 11, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, a partir dos versículos 9 ao 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor: tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes dissera: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como veio subir. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em o nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, somos a Ti gratos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, desfrutando da alegria de estarmos vivendo esse momento juntamente com Teus filhos e filhas aqui presentes. Pai, Te louvamos e pedimos que a Tua mão poderosa e majestosa conduza-nos, Senhor Deus, nesse momento de reflexão da Tua palavra, que cada um de nós sejamos tomado e que o Teu Espírito Santo tome liberdade em nossas vidas. Abençoa, Deus, também aqueles que estarão, Pai, participando desse momento nos seus lares, através da transmissão, Pai, que aqui está sendo feita. Pai, eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um, e que segundo a medida da Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra encontre guarida ao coração de cada um, de conforme com a sua necessidade. Deus, eu creio que Tu és um Deus que tem falado com a Tua igreja, e muito mais continuará falando, e portanto Te convidamos a tomar liberdade em nosso coração, ó Pai, a nos recepcionar segundo a Tua bondade, segundo a Tua vontade, fazendo manifestar sobre nós o Teu querer e a Tua proveniente graça. É o que, Pai, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar. Você que está em casa, sinta-se à vontade para também desfrutar dessa oportunidade da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando com o tema Ele Vem. E como sabemos que Ele vem, é oportuno perguntar a você nessa noite: se Ele vem na sua pessoalidade, na sua pessoa, você compreende se Ele vindo hoje, você está pronto? É uma pergunta que nos leva a uma reflexão, que nos constrange diante da promessa de que Ele virá. E a palavra nessa noite nos convida a olhar para essa promessa de que Ele vem. E se Ele vindo hoje, não amanhã, depois que você organizar tudo, não amanhã, depois de você tratar todas as questões da sua particularidade de vida, se Ele vir hoje, você está pronto? É um confronto que nos faz a palavra do Senhor nessa noite. Irmãos, a palavra de Deus, ela é focal e nos convidar a uma realidade para esse momento. Antes de lermos o texto aqui integrado na palavra do Senhor, como é descrito no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9 ao 11, nós somos confrontados a uma realidade daquilo que, de forma singular, o texto vai nos convidar a observar. Jesus está subindo, é aquilo que o texto ele traz para nós. Os discípulos estão atentos, olhando para Ele, enquanto Ele sobe. De repente, os céus abrem, e a palavra diz que dois homens, dois varões de branco, se apresentam a eles, dizendo e questionando: varão Galileus, por que vocês olham para cima? Por que vocês estão olhando enquanto esse Cristo sobe? Por que ele está sendo confrontado? Ou aqueles irmãos estão sendo nessa oportunidade confrontado? Porque eles entendiam que a promessa que estava por eles diante dos seus olhos era algo natural e que eles não deveriam estar ali aprisionados diante da ideia de Cristo ir.
Porque a palavra diz que aqueles anjos se apresentando vai dizer, olha, esse que vocês veem subir hoje é também aquele que vai voltar no último dia. Ou seja, isso era singular, ou deveria ser algo natural na compreensão daqueles que viveram aquilo que Jesus passou e juntamente com ele aprenderam acerca de que ele veio manifestando o reino de Deus, que iria para o Pai, mas que outrora voltaria. Os anjos perguntam a eles, por que vocês olham para cima? É interessante a gente observar aqui, irmãos, alguns aspectos dessa realidade. Jesus está subindo. Não é uma hipótese, não é uma sugestão, é um decreto daquilo que havia sido profetizado e declarado por meio dos profetas, de que Jesus viria, o Filho de Deus se manifestaria, cumpriria o seu ministério, a manifestação do seu reino, declarando-os, trazendo salvação a todos os homens, mas que também ele retornaria ao Pai. Jesus não é aquele apenas que veio, ele é aquele que também voltará. Aquele que foi assunto, segundo a palavra, aos céus, ele também voltará. E é preciso que nós entendamos como ele vai voltar. Aquele que foi anunciado pelos profetas, gerado pelo Espírito Santo, visto pelos homens, exaltado aos céus, voltará com poder e grande glória. Ele não só voltará, a palavra diz que ele voltará com poder e grande glória. Mas aqui está um grande problema de nosso tempo, a observação dessa promessa. Ele voltará. Nós não celebramos apenas a primeira vinda, mas, por vezes, vivemos como se ele não fosse voltar. A ideia aqui é justamente trazer para mim e para você um confronto. Nós confiamos na ideia de que Cristo veio, se manifestou carne, habitou no meio dos homens, se relacionou com os homens, padeceu a dores dos homens, e vimos por meio da palavra que eles, observando, viram que aquele que veio se manifestando homem, também foi morto, ressuscitou e ascendeu ao Pai ao terceiro dia. No entanto, muitos parecem que vivem como se essas promessas tivessem acontecido, mas que essa promessa da vinda, ela é algo muito longínquo, da qual eu e você não somos capazes de alcançá-la. E aqui nasce um grande paradigma, um grande problema. A falta de observância, a falta de atenção, a falta de uma percepção de que Cristo está às portas, muitas vezes tem levado as pessoas cristãs a viver desapercebida, como se essa promessa não fosse para o nosso tempo, como se essa promessa fosse para o Jesus que vai voltar, mas que eu não preciso estar pronto, eu não preciso estar atento. E o chamado é para que eu esteja atento. Essa mensagem não é para mim apenas confrontar, é para declarar a você que ele vem. E que essa realidade, ela precisa estar sendo vivenciada em mim e em você. E aqui eu quero observar juntamente com você 4 características dessa realidade, dessa vinda de Jesus. E a primeira característica é que a primeira vinda foi cumprida, fiel, um cumprimento fiel das palavras de Jesus. Está referida em João 1,14. A primeira coisa que você precisa entender, Deus não trabalha com promessas vazias. Ele trabalha com promessas visíveis, palpáveis. E aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dos discípulos era aquilo que já tinha sido profetizado. Eles estavam vendo, eles estavam contemplando. E é interessante a gente entender. Ele foi anunciado pelos profetas, pela Escritura, pela revelação progressiva. E no tempo certo ele veio. O Verbo se fez carne, não foi simbólico, não foi espiritualizado, foi literal e visível. Esse é o primeiro ponto. Ele foi anunciado que viria e se manifestaria em homem, e ele veio. Se Deus cumpriu a promessa da primeira vinda, ele cumprirá a promessa da segunda. E eu e você precisamos estar atentos.
precisamos estarmos vivenciando essa espera. O Deus que cumpriu a promessa da volta no ventre de Maria, Ele cumprirá a promessa da vinda de Jesus nos céus, em nuvens com poder e grande glória. Ele prometeu que nasceria um do ventre de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, a morte e o diabo. Ele veio. E ele não só foi uma promessa, ele passou a ser uma realidade visível e palpável. E aí se cumpre esse primeiro aspecto dessa promessa. Ele veio, se manifestou na forma de homem, viveu em meio aos homens, padeceu a minha e as suas dores, cumprindo aquilo que o Pai ordenara. Mas não só ele veio, a palavra diz que ele morreu e ascendeu aos céus após ressuscitar ao terceiro dia. É interessante que a gente precisamos entender que essa promessa não é uma promessa vazia. Ela é uma promessa que foi não só olhada, visualizada, ela foi vivida na particularidade da sua igreja. A ascensão visível garantiu uma volta visível para mim e para você. Atos 1:11, os discípulos não imaginavam Jesus subindo. Eles viram, foi público, foi real, foi inegável. E os anjos disseram, esse Jesus viram, que vocês viram, do mesmo modo que ele sobe, ele descerá. Ou seja, os anjos estavam confirmando que a palavra profética estava sendo cumprida naquele momento, diante dos olhos de todos. E aqui não tem espaço para invenção. O modo da subida define o modo da volta, irmãos. Como igreja de Cristo, nós cremos, não será invisível, não será simbólico, não será restrito, será literal, visível. O Cristo que foi oculto pelas nuvens será revelado em glória. E eu e você precisamos estar atentos, porque essa deve ser a esperança da igreja. Essa deve ser, irmãos, aquilo que me motiva, aquilo que te motiva a continuar na jornada, a permanecer na fé, na palavra, porque a promessa é fiel e verdadeira, e Ele virá. E a palavra diz que assim como vimos Ele subir, também viremos Ele descer, voltar para buscar a sua igreja. É promessa. E isso precisa ser algo que eu e você devemos ter como ardor no meu e no seu coração. Uma profunda esperança, vestida de uma verdade real. E não de uma verdade descompassada com o tempo. Não. A palavra diz que a todo tempo nós devemos amadurecermos a nossa fé, a nossa esperança, na confiança de que temos recebido Cristo como Senhor, e de que o Senhor que ressuscitou e ascendeu os céus voltará, e que eu e você precisamos estar prontos. O interessante é que nesse terceiro aspecto a volta será universal, visível e gloriosa. Apocalipse 1:7, todo olho verá quando Jesus vier. Não será segredo, como muitos atestam. Será uma realidade visível. Não será escondido, será, e não será também interpretativo. Não. A palavra diz que Ele virá de forma visível a todo olho. Todo homem contemplará, não importa se ele creu, não importa se ele recebeu. A palavra diz que tão somente todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se curvará diante desse Deus. Será inegável, meu irmão. Na primeira vinda ele veio e foi rejeitado, desprezado, crucificado, mas na segunda ele será reconhecido. O mundo que a negou
não conseguirá negar a sua graça. O mundo que a negou na sua impureza, na sua iniquidade, não conseguirá, irmão, negar a sua grandeza, a sua glória, manifestando com poder e com toda a majestade. Aquilo que eu e você precisamos compreender é que muitos até hoje negam a presença e a grandeza misericordiosa e salvadora de Cristo. E isso não vai mudar a realidade da palavra. O que eu e você precisamos compreender é que eu e você precisamos nos permanecer em fé. Precisamos nos manter firmados. Precisamos nos manter crendo. Não importa quem venha descrer dessa verdade. Uma coisa é, tudo passará, mas a palavra permanecerá em plena eternidade em Deus. Por que ela permanecerá? Porque Deus se revelou por meio da palavra no seu próprio caráter, à igreja, ao homem, para que ele cresce nele e o recebesse. E a todo quanto crê, o que é que nos promete as Escrituras? Que a ele foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Mas aquele que não creu, irmãos, a palavra diz que eles são lançados para a condenação eterna. No entanto, nada vai mudar a realidade da verdade escrita nas Escrituras. Mas por vezes nós vemos muitos cristãos mudando de percepção, mudando de verdade. Como se encontrasse verdade em si mesmo, como se encontrasse verdades em homens que não têm do que oferecer. E aí a palavra nos convida a permanecermos nas Escrituras, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo quanto crê no seu nome. Ora, se não é eu, se não é você que temos verdade, a palavra diz é a Escritura. Portanto, permaneço na palavra revelada, segundo o Espírito. A segunda vinda é a consumação da redenção. Referência de Hebreus 9:28, Cristo não voltará para repetir a cruz. Ele não voltará para consumar a história. Ou seja, ele não voltará para repetir a cruz, ele voltará para consumar a história. E aqui precisamos entender o que ele virá fazer. Ele virá julgar. Ele virá restaurar. Ele virá estabelecer o seu reino com todo o poder, com toda a grandeza. E a palavra diz que o seu nome será Emanuel. O Deus não mais em carne, mas um Deus em forma plena. E aí é onde eu quero trazer para você aqui a minha citação. Porque Jesus, ele ascendeu aos céus em forma de carne, em um corpo glorioso. E com esse mesmo corpo ele voltará, glorioso, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade. E a palavra diz que nele está escrito, Rei dos judeus e Senhor dos senhores. Todas as coisas, irmãos, pertencem a Ele. O que eu não posso ver na pessoa de Jesus é um Jesus falho, incapaz. Não, Ele virá com poder e grande glória. O sangue derramado na cruz reservou o problema do pecado. Ou seja, o sangue que ali foi derramado na cruz tratou o problema do pecado do homem, tirando o homem da sua condição caída, triste, afastado de Deus, sem condição de se aproximar dele. Mas a história ainda caminha para o seu clímax eterno. A redenção foi garantida na cruz, mas será plenamente revelada na volta de Cristo. Jesus na cruz, ele cumpriu um propósito, manifestando graça redentora e salvadora na vida de todo homem. Mas por intermédio dessa vinda, irmãos, a palavra diz que ele agora não só
salvará um homem. A palavra diz que ele cumprirá a sua obra redentora em todo o seu clímax eterno. Ele revelará a sua glória em todo o seu poder. E a palavra diz que a igreja será por meio dessa vinda transformada, irmãos. Porquanto ela já foi salva, comprada, remida por meio do sangue, ela agora será revestida, irmãos, de incorruptibilidade. O homem no processo grandioso das graças de Cristo. A salvação se manifestando em todos os seus aspectos. O homem agora se aproximará de Deus e chegará a Deus por intermédio da obra redentora de Cristo Jesus. Quem crê que Ele vem não vive de qualquer jeito. Mateus 24, 44, agora o ponto mais sério, se você realmente crê que Ele vem, sua vida muda. Você vive em vigilância, vive em santificação, vive em um posicionamento sincero. Porque ninguém que espera Cristo vive distraído, espiritualmente, de qualquer jeito. Se a sua vida ainda não mudou, talvez você ainda não entendeu que Ele vem. Se algo que eu e você estamos vivendo de desconforme com esse evangelho, é porque ainda não compreendemos a grandeza da promessa de que Ele virá. E Ele virá, irmãos. Ele virá à igreja. E eu e você precisamos estar prontos, e essa promessa precisa estar intrínseca no meu e no seu coração, que Ele vindo, eu preciso estar pronto. Não haverá tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Porque o Senhor virá com poder e grande glória, e quando Ele vir em nuvens com poder e grande glória, irmãos, não haverá tempo. A história já provou, e eu e você não estamos diante dela enganado. Ele prometeu e veio. Ele veio e foi visto. Ele subiu e foi exaltado à destra do Pai. Agora, falta uma coisa. Ele vem, irmãos. Ei, Ele vem, igreja. Ele voltará, literal, visível e glorioso. E eu e você precisamos estar prontos, eu e você precisamos estar atentos. E a palavra diz: sede, pois, vigilantes. Agora eu não quero que você olhe para mim, eu quero que você olhe para dentro de você. Se Ele voltasse hoje, sua vida estaria pronta? Sua fé é real? Ou você está apenas frequentando a igreja na perspectiva de mudar amanhã? De que esse Jesus ainda vai demorar? De que esse Jesus não cumpriu até hoje, não vai cumprir agora? Você imagina, tem um tempo. E aí a palavra do Senhor diz: olha, vigieis e não pequeis. Não andeis distante da verdade, porque esse Senhor virá. E quando Ele vir, não há tempo para a injustiça. Quando Ele vir, não haverá tempo para o injusto. Não haverá segunda chance. Não haverá qualquer coisa que eu e você possamos fazer. Porque toda a palavra, toda a revelação já foi dada. Então somente Deus, diante de toda a revelação, de toda a palavra que nos foi manifestada, segundo as Escrituras, Ele só quer que eu agora obedeça a ela, cumpra ela, viva de conformidade com o que nos foi revelado. Mas eu quero te dizer uma coisa: haverá encontro. Ele veio como cordeiro, mas voltará como rei. Ele veio para salvar, mas voltará para julgar. E eu e você precisamos estar atentos. Quando Ele vir, Ele não virá somente como Salvador. Não, a palavra do Senhor diz que Ele veio como Salvador.
cumpriu o processo da obra, do nascer, do viver entre os homens, do ensinar os homens como compreender a sua mensagem. Manifestou o seu reino a todos os homens, morreu e ressuscitou. Ascendeu ao Pai e agora ele virá à igreja. E a palavra do Senhor diz que ele virá como rei. Ele não virá como cordeiro mais, ele virá como rei. Ele virá para, não mais para salvar, ele virá para julgar. Mas ele vem, meus irmãos. E nesse grande dia, a palavra diz que ele não vem preparar uma igreja, ele vem buscar uma igreja que está pronta. Uma igreja que permaneceu fiel. Uma igreja que lutou contra a carne, contra o pecado e contra o diabo. E disse, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir cada vez mais. Não importa quanto você tem padecido pelo Evangelho. Não importa, a palavra diz que ele virá e você precisa esperar pacientemente no Senhor. Mas fica aqui uma grande pergunta para a nossa reflexão, finalizando, trazendo aqui para a nossa conclusão. Ele vem, mas fica a grande pergunta para você nessa noite. Ele vem, mas a pergunta é, você vai? É sério, irmãos, ele virá, ele está vindo. Mas a pergunta aqui que cabe não a mim, a você, mas ele vem, todos nós sabemos, o mundo sabe que ele virá. Mas a pergunta é, você vai com ele? Se é para nós refletirmos, a palavra está escancarada, a escritura está aberta, há profeta nas ruas, há Deus falando por homens e mulheres, jovens e crianças, igreja nos 4 cantos do mundo, irmãos, Deus tem prometido que ele virá. E a sua promessa irá se cumprir. E não importa quem se levante dizendo que não haverá. Não importa quem duvide, não importa quem o rejeite. Importa tão somente que eu e você que cremos nessa verdade, tenhamos ela no profundo, no meu e do seu coração, vivendo um relacionamento íntimo com essa verdade de Deus. Para que quando ele vir, ele possa encontrar você achado. E ele possa dizer assim, vinde bendito de meu Pai. Possuíde o que para você está preparado desde a fundação do mundo. Deus não esconde, irmãos, a sua promessa. Deus não esconde a sua palavra a mim e a você, mas te convida. Prepara-te, igreja, porque o Senhor está à porta. E quando ele vir, ele quer encontrar a sua noiva lavada, remida, preparada, adornada, porque o rei que vem é glorioso, majestoso, poderoso, fiel. A palavra diz que todos os reis da terra, todas as autoridades dos homens se curvará diante dos seus olhos. Dizendo e declarando, esse é o reino do qual nos foi anunciado e não recebemos. Eles reconhecerão isso, irmãos. Você o reconhecerá, esse é o meu Salvador, o meu Redentor. Mas aqueles que estarão sem ele, não terá como negar que ele foi falado, prometido, anunciado, testificado a eles também, embora eles não tenham recebido. Mas essa verdade, eu e você não podemos esquecer que fomos chamados para anunciá-lo, de que ele vem, e de que ele vindo, tenhamos o privilégio de estar pronto. E se não estamos prontos, a palavra nos convida a examinar-nos, a nos colocarmos diante dele e a nos prepararmos, porque a palavra do Senhor diz que ele está à porta. E que o Senhor possa te conduzir, irmãos e irmãs, e você que está nos assistindo em casa, por esse canal de informação, de levar a você a palavra, a mensagem do Evangelho, que você também possa entronizar o teu coração perante o Rei, o Senhor que virá, e o recebê-lo, dizendo, olha, aqui está, Senhor, o meu coração, aqui está, Senhor Deus, a minha condição, aqui está, Senhor Deus, a minha vida. A palavra do Senhor diz que Deus revela-nos. Se revela a mim e a você que por meio da palavra, e nos revela as nossas fraquezas, para que reconheçamos nossos pecados e a confessamos, declarando que Ele é o Senhor para perdoar.
Que você possa fazer isso, compreender essa verdade e entender que esse chamado é para você. E compreender que Jesus está às portas. E quando ele chegar, você terá um nome. E ele vos chamará pelo nome. E aquele que não for digno de recebê-lo, ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Que você possa refletir, ele está vindo. Você está pronto? Ele virá. Você vai. Que você possa buscá-lo e encontrá-lo, porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Que Deus os abençoe e que possamos permanecermos firmados na promessa e na certeza que esse Deus virá e de que Ele não falhará para buscar a sua igreja. Nós vamos sermos levados por meio de um louvor em adoração ao Senhor. E logo após, o pastor Antônio está sendo convidado a estar orando juntamente com a igreja em nome do Senhor Jesus.